Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando aqui a primeira edição do Edley Podcast, o podcast da Advocacia Francana. E quero aqui, com muita alegria, receber você aqui que está conosco, chegando nesse primeiro episódio, ao qual iremos tratar de diversos assuntos relacionados aí à advocacia geral da nossa cidade. Vamos apresentar para vocês inúmeros profissionais. Nós estamos falando, inclusive, da cidade que é um berço de revelação de talentos da advocacia de modo geral. Nós somos, claro, conhecidos pela capital do calçado, mas também pela advocacia, porque temos excepcionais profissionais aqui. E hoje eu quero que você preste bastante atenção, porque nós estamos aqui nessa fase inicial do Edley Podcast, recebendo ele, meu amigo, presidente, inclusive, da 13ª subseção OAB de Franca, Dr. Assir de Matos Gomes. Dr. Assir, seja muito bem-vindo ao Edley Podcast. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É mais uma parceria, né, da OAB com Notícias de Franca. Então nós temos um portal, né, o Espaço Edley, e agora mais uma vez inovando aí com um podcast, também com a marca Edley, que vai ficar junto com a Notícias de Franca. Exatamente. Para você se situar até um pouquinho aqui, a gente inclusive temos que fazer menções. Nós estamos aqui nos estúdios do Notícias de Franca, inclusive aqui na retaguarda, na produção técnica, está aqui conosco a Ana Clara, sempre dando aquele toque sensacional aqui nas edições. E eu quero pedir para você, que inclusive está chegando aqui, vai chegar no nosso canal posteriormente, para você também aí deixar suas sugestões. Nós vamos estar também interagindo bastante, é uma parceria que está inaugurando aí, junto com o próprio Dr. Assir que comentou, entre o portal Notícias de Franca e a OAB. Então no Instagram a gente também vai estar ali compartilhando de forma integrativa os conteúdos, os cortes de diversos assuntos que vamos estar aqui referindo com os nossos convidados, e você vai ter a oportunidade de também estar mandando as suas sugestões, convidados que você gostaria que estivesse aqui na bancada do Edley também, pincelando um pouquinho dos seus assuntos, mostrando um pouquinho inclusive do domínio dos assuntos. E hoje nós vamos falar um pouquinho com o Dr. Assir sobre alguns temas específicos. Primeiramente vamos falar sobre a sua atuação nesse, hoje, o último ano, né, da sua diretoria à frente da OAB aqui de Franca. Nós vamos falar também, além de tudo que ele aqui contribuiu para a OAB, mas vamos falar também um pouquinho como professor docente, né, em diversas instituições de ensino da nossa cidade, o quanto que Franca, no quesito ensino para a faculdade, principalmente aqui para a advocacia, o quanto tem sido tão benéfico, quantas pessoas têm sido reveladas nesse cenário. Mas assim, vamos falar um pouquinho, eu quero que vocês pontuem aqui nessa fase inicial, o seu sentimento hoje, né, à frente da OAB no seu último ano de mandato. Como que você, ao olhar para trás, se sente em ver tudo que você até aqui contribuiu, as parcerias que você inclusive muito fez, e eu sou uma pessoa grata a você por toda a confiança ao trabalho do portal Notícias de Franca e também hoje aqui no Edley Podcast. Acho que o sentimento para mim é de realização. Fizemos o que precisávamos ser feito, fizemos aquilo que nós tínhamos como propósito. Posso dizer que nós fizemos até além do que nós pensamos quanto diretoria. Né? Quando nós assumimos a diretoria, eu preciso deixar bem claro que eu tenho uma equipe, né, com mais 9 pessoas, então nós somos em 10 pessoas, essas pessoas trabalham efetivamente, então isso ajudou. Sem dúvida. E aí nós tínhamos uma em mente que a OAB precisava estar fora da casa, estar fora do muro. Além de falar para os advogados, mas ela precisava falar ou voltar a falar para a sociedade. Sim. Então acho que uma das grandes conquistas que nós podemos colocar, além de valorizar a advocacia, além de trazer as melhoras físicas para a advocacia, a prova disso é uma reforma ampla que nós estamos fazendo na nossa casa, com acessibilidade. Fizemos aí uma reforma no parlatório, lá na penitenciária de Franca, fizemos a sala da advocacia dentro da penitenciária de Franca, fizemos um tanto de melhorias físicas. E agora, né, com a melhoria física, o próximo passo é trazer os advogados para casa, fazer com que eles voltem, participem. Nesse ano de gestão nós fizemos vários cursos pela própria OAB, então advogados de Franca falando para os advogados de Franca, advogados da região falando para advogados, tivemos juízes, promotores, delegados. Então assim, decidimos que uma advocacia combativa, uma advocacia que realmente cumpra o seu papel, ela não pode ficar só internamente. Sim. Então nós abrimos a possibilidade com todos os meios de comunicação, todos. Em todos nós fomos atrás, procuramos, demos referência. Hoje posso dizer que a OAB voltou a ser uma fonte segura de informação. Sim. Então os meios de comunicação, quando precisam de alguma informação da área jurídica, Sim. hoje tem procurado a OAB.
E olha que interessante, quem fala em nome da OAB? Né? Todo mundo pensa assim, deve ser o presidente. Não, não é o presidente. O presidente também fala. Mas em várias situações nós descentralizamos para que, se o assunto era de trânsito, quem ia falar? O coordenador da comissão de trânsito. Se era um assunto vinculado à violência contra a mulher, quem estava lá falando? A coordenadora ou alguém da comissão de combate à violência contra a mulher. Se era algo dos direitos humanos, quem estava lá falando? A coordenadora da comissão de direitos humanos. Isso, então, melhora a qualidade da informação. Sem dúvida. Né? Você dá um dinamismo para a própria advocacia. E aí, quem do outro lado recebe a informação de qualidade, sim, confiável, né? E a certeza de que a OAB contribuindo também para a sociedade. E acaba que sendo também uma assertividade maior, porque você coloca a responsabilidade sobre alguém que já é especialista naquela área. E você deixa também em evidência o quanto que a OAB ela tem vários braços, ela não tem só realmente a presidência. Né? E aí, então a ideia sempre foi essa, né? A gente tem que olhar para trás e reconhecer todo o trabalho de quem nos precedeu, dos nossos antecessores. Porque se nós estamos aqui fazendo 92 anos de existência, exato, é porque antes de mim, né, antes de nós, passaram várias outras pessoas que deram fundamento para chegar até aqui. Com então, certeza. assim, não tem melhor ou pior, tem gestão. Sim. Né? Num determinado momento a OAB foi por um caminho, na nossa gestão nós achamos que precisava dar um outro olhar, uma outra roupagem, uma outra cara, mas é uma outra que ela sempre teve. E é tudo para atender o momento também, né? Porque a Sim. gente vive momentos diferentes do que as outras gerações, as outras gestões atrasadas fizeram, né? Hoje a gente vive uma atualização muito grande com tecnologia e a gente vê o quanto que esse processo precisa cada vez mais se adaptar, né? Sim, se a gente for pensar, o próprio podcast é de lei, num passado seria proibido. A gente teria um problema ético aí. Por quê? Não se tinha muito essa possibilidade. Era uma advocacia um pouco mais tradicional, Sim. Os meios de comunicação muito centrado, muito... Hoje não. Nós ainda temos um Estatuto da Advocacia que ele é muito sério, né? E por isso é importante fazer a parceria. Né? Porque com a parceria nós vamos ter vários advogados e advogadas aqui sem que isso gere uma exclusividade, sem que isso gere uma concorrência desleal. Qualquer advogado, né, inscrito em Franca vai poder participar do podcast É de Lei. Exatamente. É só questão de organizar, entrar dentro do... Né, formatar tudo, combinar com vocês. E nós vamos ter. Então, quem ganha? Ganha a advocacia, né? Ganha também a população. É claro, a gente precisa pedir um pouquinho de paciência pro pessoal, porque a gente sabe que a questão da demanda será grande, porque Franca, como a gente falou desde o começo, é um berço de muitos advogados. Então, um número para a gente atender no ano não é humanamente possível. Mas, claro, a liberdade aqui é para que todos possam realmente participar indistintamente. E como é um projeto, né? E projeto a gente precisa começar. Exato. Então vai ter acertos, vão ter erros, e a gente vai corrigindo aquilo que não tiver legal. Precisar aumentar a quantidade de pessoas, a gente aumenta. Exato. Diminui o tempo. O importante é que os advogados e as advogadas de Franca vão poder contar com um espaço para poder falar sobre o seu trabalho, falar sobre o seu conhecimento, isso de forma gratuita. Então, assim, enriquece o portal, isso que é parceria. Enriquece o portal, enriquece a advocacia, enriquece o próprio advogado e advogada que vai estar aqui falando num podcast. Né, uma oportunidade de se expressar, de mostrar para o mundo também a sua atuação como profissional. E enriquece a sociedade, que vai ter uma informação de qualidade. Com certeza. Também de uma forma gratuita. Exatamente. O acesso, afinal, é para quem vai estar nos acompanhando, né? Mas, doutora Cicli, que você falasse agora de forma um pouquinho... baseado inclusive na sua atuação, você que é professor, você que está além da OAB nos meios, você também circula com vamos dizer assim, a juventude em geral de Franca, jovens que estão em busca e realmente de poder se realizar profissionalmente, e a gente inclusive tem instituições muito sólidas, a gente pode citar a FDF, a gente pode citar a Unifran, são polos de ensino de altíssimo nível de qualidade de ensino, inclusive hoje, na própria FDF a gente tem hoje o mestrado, né? A oportunidade de alguém poder fazer o mestrado na nossa cidade, que já é uma referência. E eu queria que você falasse um pouquinho da qualidade do ensino, como que tem sido para você vislumbrar
provavelmente você deve ter visto muitas gerações já formadas, como tem sido para você esse sentimento também de olhar e ver a contribuição e o valor do ensino que a nossa cidade oferece? Eu sou um adepto à educação. Penso que a educação formal, né, como pensar assim, dentro de uma instituição, ela é transformadora, né, transformadora. Eu posso dizer que eu já, com alguns anos na docência, eu já vi alunos que tinham uma profissão extremamente importante, mas simples, né, que não exigia nenhum grau de intelectualidade, um serviço mais braçal, e hoje se realizam como advogados. Então isso é muito bonito, né? Realmente. Quando eu comecei, isso era raro, porque você tinha só a faculdade de Direito em Franca, há 30 anos atrás, ou você entrava na faculdade ou você não entrava. Se você não entrava na faculdade de Direito, você não tinha como fazer. Sim. Então eu vejo assim, olha, cada universidade, ela tem uma particularidade. Sim. Né? E cada universidade, então, tem um público específico. Mas a gente pode dizer, de um modo geral, que as universidades de Franca são muito boas. Sem dúvida. São muito boas. Basta você olhar que, formado pelas universidades, nós temos juízes, temos promotores. Ah, mas só juiz e promotor? Não, nós temos excelentes advogados, né, que estão aí muito bem, também. Desembargador. Ou seja, muitas pessoas que hoje são profissionais de referência das diversas áreas do direito passaram pelas faculdades de Franca. E nós somos reconhecidos dentro do próprio estado, né? Porque Sim. Uma cidade do tamanho de Franca, com 4 universidades, é algo extremamente significativo. Sem dúvida, sem dúvida. E pontuando aqui também, né? A gente queria que você desse pelo menos um número por alto. Hoje em Franca, quantos advogados já, com a carteira da OAB já formados, já estão registrados? Tem quase 3 mil, né? 2.000, não chega a 3 mil, 2.900, quase tá 3 beirando mil. os 3 mil. Beirando os 3 mil. Olha, isso já é um número bem considerável e é uma satisfação e um feito para a nossa cidade, né? Sem dúvida. E imagina você ter uma instituição, pensa, com 3 mil, entre aspas, associados. É uma instituição extremamente grande. Sem dúvida. Né? Que demanda um olhar atento, demanda... quem se dedica ou quem quer estar na diretoria precisa ter uma consciência do que esse período de 3 anos é um período de renúncia da sua vida pessoal. Sim. É um período de renúncia da sua vida profissional. Sim. Quando eu digo renúncia, porque muitas vezes você vai ter que fazer alguma coisa em prol da instituição. Sim. E aí você não está com a sua família. Não. Às vezes você vai fazer algo, ter uma reunião em prol da instituição e aí um cliente só poderia ser atendido naquele dia. E muitos acham que estar na OAB a gente recebe por isso. Tem essa leitura. E não é, na verdade a gente é voluntário, não recebe nada. Então é um período que você tem que vir para falar assim, olha, eu vou dedicar o meu tempo, a minha vida, para que a profissão que eu escolhi esteja bem representada pelo menos por esses 3 anos. Sim. Né? Então acho que, pensando numa análise desses 3 anos, acho que fizemos um bom trabalho, cumprimos o que pensávamos que deveriam ser feito. É lógico que sempre pode fazer mais, Sim. Sempre pode. Dá pra gente olhar e falar assim, poxa, não deu tempo de fazer isso. Não deu mesmo, muita coisa não dá tempo. Algumas coisas não dependem só da gente. Sim. Né? Porque tudo que é voluntário, você depende também para fazer da vontade do outro, que também vai ser voluntário. E aí, às vezes, o nosso ritmo não é o mesmo do outro. Não é o do outro. E aí, né? Mas veja, quando a gente encontra com parceiros bons, conversamos sobre o Edley rapidamente há um mês atrás. Vamos fazer, vamos. Estamos aqui. E estamos aqui gravando, vai sair, né? E vai ser. É o sentimento de fazer acontecer. Né? É isso. Quanto tempo vai ficar? Como vai ser? Não sabemos, mas começamos. Isso é importante. Acho que uma das coisas que nós vivemos, e acho que depois a vice-presidente pode confirmar, tudo aquilo que nós pensávamos, que estava no pensamento e que era possível de realizar, nós fomos atrás para realizar. Sabe assim? Parlatório, que é onde fica lá o advogado falando com os presos. Aquilo lá sempre foi feio, sempre foi horrível. Realmente. Foi 30 anos que eu advogo, quer dizer, sempre foi feio. Não tem como mexer. É prédio público. Você não pode pegar isso porque é prédio público, não sei o quê. Até que veio um diretor de uma penitenciária, nós falamos com ele e automaticamente ele fez a reforma. E olha que interessante, quem fez a reforma? Os próprios presos. Olha isso. Olha que lindo. Os presos foram lá e fizeram a reforma. O AB forneceu o material. Mas vocês teve o olhar e a iniciativa para isso.
e casou com uma parceria de um diretor que falou assim, nós queremos essa mudança. E hoje nós temos um parlatório, como aqueles que a gente vê em filme. Olha isso. Você fala por telefone, você escuta, 5 advogados ao mesmo tempo, você vê por uma tela de vidro. Sim. Né? Então, maravilhoso isso. Humanizou os dois lados. Humanizou a advocacia, o advogado, humanizou o preso, ou seja, humanizou o sistema. Isso é necessário. Realmente. E serve de base de modelo, às vezes, até para outros, né? Sim. Outros lugares. Isso é muito válido. Ô, doutor Assir, queria que a gente avançasse um assunto que eu acho que também vai ficar na dúvida, e eu acho que talvez boa parte dos advogados vai estar iniciando a carreira, alguém que está acompanhando nesse cenário, que vê em você como referência também. Queria que você pontuasse um pouquinho desse cenário da tecnologia, na questão da ética que a gente falou um pouquinho hoje. Né? A gente, às vezes, muitos advogados a gente vê crescer de forma muito súbita, mesmo com, vamos dizer assim, com as contrariedades que a gente sempre teve de falar assim, o jovem advogado tem mais dificuldade para iniciar a carreira. Mas hoje a gente vê que o digital, ele agrega uma potência para alguém poder alavancar a sua imagem. Igual aqui, o podcast é, querendo, uma imagem que gera um empoderamento profissional para alguém que está iniciando a sua carreira. Mas hoje, na questão ética, quais são, vamos dizer assim, as cautelas que alguém que está iniciando a advocacia deveria ter? Se há. Primeiro, existe um provimento da OAB que regulamenta tudo isso. Então, nós temos que pensar assim, posso estar num podcast? Posso. Para falar o quê? Conteúdo jurídico. Sim. Eu não vou vir aqui falar assim, me contrate por isso, por aquilo outro, me contrate porque o meu preço é diferente. Não, isso é proibido. Então, veja, é possível você fazer vamos dizer assim, o que não dá para fazer é aquela venda agressiva, sabe assim? Você tem que vender. Não, o advogado, ele pode falar sobre qualquer assunto jurídico, basta que ele tenha o cuidado de ser informativo. Isso. E que ele não, naquela fala, ele não estimule as pessoas a entrar com uma ação. Por exemplo, não pode o advogado, um jovem advogado, ou velho, ou ninguém, já assim, olha, acabou de sair uma decisão, me procure que eu vou entrar com uma ação. Me procure que é uma causa ganha. Isso é infração ética. Sim. Mas eu posso falar assim, olha, passando por aqui, o Supremo acabou de decidir uma situação dessa, olha, você verifica se você tem esse direito ou não. Pronto. Veja, é subliminar. Sem dúvida. Mas eu não estou falando assim, olha, o Supremo acabou de decidir isso, me procure que eu vou entrar com a ação. Isso está proibido. Então o advogado, ele não precisa ter medo da OAB, ele não precisa ter medo de se expor. Ele só precisa saber qual é o limite que ele pode. E o limite, eu diria assim, faça conteúdo informativo. Simples. Fez informativo, as pessoas ouviram a informação, é o processo delas de gostar do que ouviu do advogado e vai atrás do advogado. E é muito evidente também que em todos os conteúdos tem o selo do nome do advogado. Com o seu nome já, com o nível de qualidade da sua informação, já vai deixar selado também o seu profissionalismo naquela área, né? Sem dúvida. Assir, a gente está chegando já ao final, a gente está deixando um formato para vocês, pessoal que está acompanhando, será sempre um formato mais objetivo. Os assuntos aqui, eles sempre serão mais atrelados a um ping-pong direto sobre temas muito relacionados aos gargalos, aos dilemas que a sociedade e a população em geral enfrenta em diversos cenários civis da nossa vida cotidiana. Mas eu queria com o Dr. Assir aqui pincelar, inclusive, falando um pouquinho da especialidade do Dr. Assir, que é a criminalista, falar um pouquinho, inclusive, eu estive recentemente, há uns 2 meses, fazendo um estudo sobre violência de uma forma ampla, né? Não falando só sobre a questão física da imposição, do ato da violência, mas ela de uma forma geral, o que ela gera na vida da pessoa. E hoje a gente fala, nós estamos num país que realmente tem um índice altíssimo de violência, mas eu queria que você pontuasse também aqui, no seu olhar, o que você vê como atuação, principalmente uma área muito delicada, que é a área criminalista, como também ter um posicionamento equilibrado dentro de uma área onde a gente sente também muita dor dos dois lados, né? Porque você tem que conciliar, às vezes, a questão da vítima com também a questão da própria pessoa que fez o ato ou cometeu realmente um delito. É simples, mas complexo. Vamos fazer ficar simples. O advogado criminalista não é advogado criminoso. É simples. Resumiu muito bem. Existe uma linha muito separadora. O advogado que trabalha com o criminal, ele está ali para garantir que aquela pessoa que está sendo investigada ou processada, ela seja processada nos exatos termos da lei. Sim. Se ela errou, ela tem um devido processo legal. Nós temos que saber quem que vai julgar, temos que saber quem que vai acusar, quais são as regras para que isso ocorra um julgamento justo. Fez isso, o advogado vai estar ali o quê? Garantindo que isso realmente aconteça. Exato. E se houver provas que ele fez,
vai ter condenação. O que nós não podemos é assim, o simples fato de ter uma investigação contra alguém, essa pessoa já ser condenada. Não, o fato de ter uma investigação pode vir por uma denúncia falsa, Sim. pode ter feito uma interpretação ali do delegado ou de um promotor, mas que ainda não foi por um contraditório, que a OAB valoriza muito isso. Olha, sempre precisa ouvir a parte contrária. Você não pode... Então veja, o advogado criminalista, ele garante isso, o devido processo legal. O rito. O rito. O que o advogado não pode é, de repente, assim, vou lá falar com o preso fala assim, dá um recado para minha família. O advogado não é recado. Exato. A família vai na visita. Você pode falar com o meu parceiro isso? Não vou falar com o seu parceiro. Quem vai falar vai ser outra pessoa. Então, veja, por quê? Se você não toma esses cuidados, de repente, imagina numa gravação, você liga, ela fala assim, olha, o fulano de tal pediu para você fazer isso, aquilo, outro. Você só passou o recado, você nem tem noção do que é aquilo. Mas e para quem está ouvindo? Será que não vai falar assim, pô, esse advogado está associado? Ou ele participa de uma organização? Então o advogado precisa tomar muito cuidado, né, de não passar essa linha. Não é fácil essa linha, né, mas é necessário. E deixar muito claro, olha, eu não sou seu amigo, né, eu não sou seu parceiro, eu sou seu advogado. São coisas distintas. Nessa minha função não me cabe fazer determinados atos, eu não vou fazer. Exato. Simples, você fica blindado, não tem problema. E ao contrário, eu vou te falar assim, olha, uma outra área que eu atuo é família, eu já fui ameaçado nas questões de direito de família. E nunca tive problema com nenhum criminoso. Olha isso. Então, é assim. Porque, às vezes, questão de direito de família, as pessoas também estão com um sentimento muito mais aflorado. Tem uma série de questões que se termina com um sonho, com um rompimento, né? A tensão emocional é maior do que cenário diferente. Isso. Então, veja, o criminal é uma área muito boa, uma área dá para atuar, dá para fazer. Veja, aí fala assim, mas você defende bandido? Não defendo bandido. Defendo o ser humano. Exato. E o ser humano, qualquer um de nós podemos sair com um carro ali e atropelar alguém. Você vai receber o mesmo processo? Vai. Você precisa de advogado? Vai. Exatamente. Você está num restaurante, alguma coisa, alguém pega e fala alguma coisa para você, te empurra, você vai lá e empurra a pessoa, ou dá um soco na pessoa. Você vai ser processado? Vai. Você precisa de advogado? Vai. Mas você é criminoso? Exato. É um fato da vida. Então, assim, quando a gente muda esse olhar, a separação o advogado criminalista não é um advogado criminoso. Muito bem colocado, muito bem colocado. Assir, só tenho que te agradecer. Primeiro, agradecer pelo voto de confiança que você deu a toda a iniciativa que a gente teve quando eu te propus realmente, inicialmente, lá da gente poder ter e criar realmente um modelo que a gente pudesse não só contribuir à população, mas também, principalmente, a advocacia em geral. Que a gente quis, o Edlei, ele tem o objetivo de que todo advogado, principalmente com a jovem advocacia, possa usufruir da estrutura do Notícia de Franca aqui, do nosso estúdio, a fim de que você possa, por meio desse veículo, poder propagar o seu conhecimento com informação de uma forma que você também possa gerar um empoderamento para a sua imagem. Assim, obrigado para você, agradeço a você, por estar aqui hoje inaugurando com a gente o Edlei Podcast. Desejo a você a sua carreira, parabenizo você por toda a contribuição que você, até aqui, nesse último mandato, você exerceu à frente da OAB Franca e por tudo que você continuará também fazendo por nosso ensino, por nossa cidade de modo geral. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, agradeço a oportunidade do Edlei realmente acontecer, porque esse também era o nosso desejo. Sem dúvida. Que nós tivéssemos um podcast da OAB, né? E esse podcast saiu agora com a parceria Notícias de Franca com o podcast Edlei. Esse é o jogo, esse é o ganha-ganha. Né? Se a gente aprender com isso, e acho que isso nós trouxemos para a OAB agora, essa mentalidade, que nós precisamos fazer parceria. Exato. O advogado faz parceria com outro colega, o advogado tem um bom relacionamento com o juiz, o advogado tem um bom relacionamento com o promotor, com o delegado. Isso não significa que você é inferior, é diferente. Significa que nós temos um objetivo que é comum, que é a justiça, mas que atuamos de forma diferente. E as conexões geram isso. É isso, é conexão. Você definiu bem. Se a gente fosse usar uma palavra de hoje, a OAB de hoje, de Franca, ela está conectada a vários atores, a vários setores, a várias pessoas. Exato. E isso mostra de fato que as conexões elas fortalecem o fim, né? O fim é as realizações. É isso.
É isso. Gente, agradeço vocês que estiveram acompanhando com a gente. Fiquem acompanhando aqui. Você que está chegando, se inscreva inclusive depois no nosso canal. Você vai também lá no portal Notícia Franca no Instagram. Acompanhe lá, sempre vamos estar também sortando alguns trechos, alguns cortes. E também no próprio Instagram também da OAB vai estar sempre tendo vários conteúdos do Edley Podcast. Até a próxima edição, pessoal.